Fala galera, vamos falar um pouco sobre ondas de Elliott junto com Wyckoff, né? Vamos entender como que essas duas metodologias elas podem trabalhar juntas, né? E para você ter o quê? Mais eficiência dentro dos seus trades, né? Você ter numa perspectiva de alvo, né? Mais uma perspectiva de interesse de fim de movimento, né? Mostrar mais ou menos onde que possivelmente a gente já está no movimento que, mesmo às vezes ele sendo um pouco micro, né? Pequenininho, você entendeu um contexto, né? De que ele pode estar acabando, né? Que não pode ter tanta continuação assim e ali vai precisar de uma correção para começar uma acumulação novamente, né? Uma acumulação de ordens, tanto para distribuir quanto para ele continuar seguindo o seu caminho, né? Tanto faz uma situação de tendência de alta ou tendência de baixa, né? Vamos falar um pouco sobre aqui o fim do movimento do dia de hoje, né? Esse fim do movimento do dia de hoje, ele foi em cima de uma frequência. Cara, eu acabo utilizando uma frequência aqui dentro do mercado para mim tentar entender essa dinâmica aqui de pontos, além de corroborar junto com o volume na nossa análise, né? Aqui eu vou deixar dentro de um gráfico de 30 minutos para a gente pegar aqui, ó, a frequência, né, que eu gosto de estar analisando, né? Cadê? Aqui, ó, a minha frequência que eu gosto de pegar sempre é a maior correção dentro da minha tendência, né? Eu vou considerar que esse gap, ele foi uma tendência, mais ou menos assim. Então, vou colocar aqui, ó, dentro dessa situação aqui, foi a maior correção, e essa correção, ela me originou essas frequências aqui, né? Então, vou pegar isso aqui, vou projetar tanto para baixo quanto para cima, né? E ter um viés de análise baseado nas nossas frequências. Essa linha vermelha aqui, ó, é a máxima anterior lá atrás. Então, voltando aqui, ó, falar é, de Elliott e Wyckoff, né? Vou pegar esse ponto de frequência aqui, ó, e vou falar dele aqui, ó, nessa região. Vou colocar aqui um gráfico de 2 minutos, só para a gente entender um pouco essa situação micro de mercado, né? Hoje as minhas operações, elas foram aqui nessa zona, né? Minha primeira operação do dia, ela, se eu não me engano, foi bem aqui, ó, foi aqui. Depois a segunda foi aqui nessa região. E a terceira foi aqui, ó. Eu tirei os prints, né? Vou mostrar agora aqui para vocês. Lembrando que aqui no mercado brasileiro eu estou operando pela mesa 5P, não é fazendo mexendo em nada, né? Mas só que eu opero aqui no Brasil pela mesa proprietária da 5P. É uma mesa até legal. Aqui, focando agora nosso assunto aqui. Galera, falar de. Eu vou deixar isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Falar de Elliott. É ter que falar de Wyckoff. Porque Elliott, eu tenho que falar de Wyckoff. Geralmente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um preço, ele distribuindo, né? O preço ele se distribuindo dentro de uma estrutura. E dentro dessa estrutura a gente tem o quê? A gente tem uma parada terminar, a gente tem um clímax, a gente tem um AR e a gente tem um ST. Então aqui, ó, a gente tem a primeira parada do mercado, né? Se a gente tivesse vindo aqui de uma onda 1, 2, 3, 4 e 5, a gente tem o que? Um ABC, né? Esse ABC muitas vezes vai ser o que? Um clímax, um AR e um ST. Então aqui a gente tem o que? Um início da configuração de uma estrutura de Wyckoff. Sim, é isso que a gente tem dentro do mercado. Tanto para estruturas micro quanto para estruturas um pouco mais macro, né? Então logo que a gente tem essa estrutura aqui, a gente vai marcar o que? Inicialmente a gente vai estar entendendo que com isso, a gente vai marcar o nosso canal, né? O nosso canal de Wyckoff. Então aqui eu vou estar traçando aqui o canal de Wyckoff, né? Pegando as duas extremidades, né? Pegando aqui o clímax e pegando o AR. Então montando essa estrutura aqui, ó, os limites, né? Aqui, se a gente for falar de Wyckoff, né? A gente vai estar caçando aqui, ó, barato, né? Barato, caro, né? Só que o que acontece? A gente vai estar limites, né? Limites onde a qual o preço ele pode chegar e esse pessoal que está aqui ainda realizar um pouco mais, ou também esses caras que estão comprando esse ponto realizar mais o movimento, né? Então, o cara que comprou aqui, provavelmente muitas vezes vão chegar aqui, eles vão realizar. Rompeu essa estrutura aqui, muitas vezes eles também vão realizar. Montando então a estrutura, né? Então a gente tem essa prática terminar, né? Onde o preço ele também pode ser realizado dos caras que estão comprando essa volta, né? Ou do próprio player que está fazendo essa realização desse movimento. Então são N situações que podem estar acontecendo aqui. O fluxo ele ajuda você a determinar melhor essas posições. Mas voltando aqui, ó, entendendo aqui, ó, dentro dessa estrutura de Wyckoff, ó, então temos aqui, ó, A, B, C, né? Esse ABC de correção, né? E a partir disso a gente começa a montar uma estrutura. Vamos colocar que a gente montou uma estrutura de acumulaçãozinha aqui. Aqui a gente tem o quê? Possivelmente nossa spring e a captura de liquidez nesse ponto, né? Então a gente capturou uma liquidez disponível aqui, a liquidez onde a qual muito play estava posicionado aqui. Play eu falo às vezes varejo, tinha também instituição menor também posicionado aqui nessa zona, né? E aqui o preço ele acabou consumindo os lotes de stop dessa galera que estava
estava aqui, né? Então aqui possivelmente tinha o quê? Tinha aquela famosa piscina de dinheiro, né? Tinha bastante dinheiro disponível aqui e esses caras eles vieram capturar essa zona, né? Muitas vezes a gente vai pegar isso aqui, ó, e vai projetar esse canal para baixo e muitas vezes ao preço em cima dessas frequências, né? Como foi o dia de hoje, né? Então muitas vezes o preço vai parar aqui nessa primeira frequência ou nessa segunda frequência aqui de mercado. Logo, quando o preço ele começa a voltar aqui para dentro, a gente tem o quê? Deixa eu só pegar aqui aqui, ó. Quando o preço ele começa a voltar aqui para dentro, possivelmente a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso SOS, né? Onde a qual muita pessoa que foi estopada aqui, ó, eles começam a entrar novamente no mercado, né? Entrar no jogo, né? E alguns caras que foram estopados aqui também acabam... Alguns vendedores, na verdade, que estavam vendidos aqui, o preço voltando lá para cima, eles acabam recomprando, tendo que sair do preço, né? E o preço, o que acontece, né? Quando o preço os vendedores estão aqui saem de posição, né? A ordem de saída deles é uma compra e o preço ele acaba acelerando, né? E estopou na galerinha que está posicionada aqui e uma galerinha que também possivelmente está posicionada nessa zona. Então vamos colocar aqui o preço, ele fez isso aqui, ó. Quando ele vem cá e consome as ordens stop desses caras posicionados aqui e posicionados aqui, a gente faz essa primeira impulsão aqui, ó. E aqui possivelmente a gente tem aquela famosa correçãozinha, né? Correçãozinha de pessoas saindo dessa posição. Os caras também foram espertos, compraram esse fundo, realizando posição aqui e alguém também vendendo, né, tentando montar alguma coisa, né, alguma posição. E é a hora que aqui começa a montar o que? Essa lateralização, que pode se chamar da segunda correção, a primeira correção em relação a Elliott, né? Então a gente tem a primeira onda 1 e a onda 2, né? Então logo que o preço ele faz essa onda 1, onda 2, e o preço ele começa a atrasar em cima do médio desse povo que estava posicionado aqui, comprando essa região, o que acontece? O preço ele tem aqui meio que uma linha d'água, uma marca d'água aqui, ó, que mostra que aqui é a região a qual eles montaram o médio deles, onde eles compraram mais. Então, que é a zona onde a qual eles têm que defender. Então, é a hora que faz aqui, ó, onda 1, onda 2 e a onda de impulsão, a onda 3, né? A hora que o preço anda bastante. Né? Muitas vezes você tem que fazer o seguinte: você tem que olhar para trás e tentar entender o que tinha aqui. Ó. Vamos colocar que a gente tem uma baita de uma distribuiçãozinha aqui, ó, e aqui nessa zona o preço ele acaba tocando aqui. É a hora que o preço muitas vezes ele faz o seguinte: ó, ele vem, faz aquela correçãozinha, volta a determinada região e faz aquela última impulsão. Essa última impulsão é marcada por esses players estopando essa última galerinha que estava vendendo aqui, querendo buscar o quê? Querendo buscar o fundo, né? Muitas vezes a galerinha, quando chega nessa zona aqui, ó, o que eles fazem? Eles vendem já tentando buscar o fundo. Só que muitas vezes o mercado faz que ele volta lá em cima e estopa todo mundo. Então, por isso que eu sempre falo pro pessoal, espera uma estrutura se formar, né? É a hora que a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar entender que a gente teve aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e a onda 5. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, onda 1, 2, 3, 4, 5. Então pronto, estamos preparados para ter o quê? O nosso ABC, né? Então vou pegar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, primeira correção, né? Então a gente tem aqui o clímax AR, clímax ARST, e aqui a gente tem o que? A nova estrutura sendo formada, né? Igual eu falei lá atrás, né? Tanto pode ser uma estrutura de acumulação quanto uma possível estrutura de distribuição. E aqui começa esse novo lema, né? Esse novo dilema, né? E aí, a gente vai ter uma acumulação ou uma distribuição, né? E isso a gente vai ter que analisar e entender um pouco melhor essa temática, né? É igual aqui hoje, né? Que hoje, vamos pegar essa zona aqui, ó, no fundo, vou mostrar também dentro do fluxo, né? Aqui teve uma correção bem forte, mas só que mostrou bem uma estrutura, né? Olha isso aqui, ó. A gente tem aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Só um segundo aqui, ó. A gente tem aqui um clímax, AR, ST, fase de mercado. Opa, perdão. A gente tem aqui uma parada terminar, um clímax, um AR, um ST, fase A de mercado. Tentativa de fazer o A, ST da fase B, o preço lateralizou. Tentaram mandar o preço lá em cima, não conseguiram. Fizeram aqui um spring, né? Um spring não, porque ele não veio abaixo. Mas vamos colocar que fez um LPS. Fez esse SOS, voltou lá no fundo fazendo LPS, fazendo um teste aqui no fundo. Voltou, testou. Pronto, a gente tem aqui um movimento, né? De impulsão de onda 3, né, de correção, e o preço ele acaba morrendo aqui, né, nessa zona, né, e começando a fazer uma nova acumulação, né? Se a gente colocar aqui dentro dessa estrutura, a gente teve o quê?
onda 1, vinda do Spring pro SOS, correção, né? Onda 2, onda 3, né? Que é a saída desse movimento, onda 4 de correção e a onda 5, né? E aqui ele começou a fazer o quê? Aquele ABC, né? Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. A, B, C. Então, a gente tem aqui um novo começo de uma estrutura, né? Se a gente perceber novamente, o que a gente teve aqui, ó? A gente teve um preço, um player montando uma nova estrutura aqui, ó. Então vamos marcar isso aqui, ó. Vou marcar isso aqui, vou projetar lá para baixo, né? Igual falei para vocês, para a gente buscar frequência. Então a gente tem um player montando aqui uma frequência dentro dessa estrutura aqui, ó. A gente tem aqui o preço ele vindo nessa região, né? Montando aqui, ó. Aqui, vamos remontar essa estrutura, né? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só apagar todo mundo aqui, ó, para a gente ver melhor aqui dentro, ó. Só um segundo. Então, o que a gente tem, né? A gente tem esse preço ele vindo aqui nessa região, né? Então, vou colocar que isso aqui foi um clímax, um AR e um ST, fase A de mercado, ST da fase B. O preço ele tentou ir lá em cima, ficou zanzando aqui, né? Só que você via que ele não tinha força suficiente para vir buscar lá embaixo, né? Aqui ele montou esse spring, então aqui a gente tem primeiro a nossa primeira zona, né? Então, a gente tem o nosso spring, né? Junto com o nosso SOS, então a gente tem onda 1, onda 2... onda 3, onda 4 e a onda 5, né? Deixa eu ver se aqui corrigir um pouco mais. Vou apagar aqui, ó. Tá certo, que eu não tinha visto aqui, ó. Só dar uma apagadinha aqui. Pronto, é melhor fazer isso aqui. Então aqui a gente teve onda 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente também teve todo o nosso movimento, né, autista vindo de quem? Vindo de uma estrutura lá embaixo, né, baseado nesse spring. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Corrigiu, fiz o ABC, né? Aqui já corrigiu direto e vem buscar quem? Aqui ele vem buscar a nossa estrutura lá embaixo, né? Ele busca essa estrutura lá embaixo. Eles montaram essa posição e o preço ele acaba segurando aqui, né? Foi onde eu comprei mais uma vez. Se a gente olhar aqui dentro do fluxo, né? Dentro do fluxo, a gente pode também encontrar essa mesma situação e um pouco melhor para a gente estar vendo ela, né? É a hora que você consegue pegar grandes movimentos aqui no mercado, entendendo melhor essa estrutura de preço, né, do mercado, né? Tá. Entendendo melhor essa estrutura de preço do mercado. Então a gente tem aqui, ó, o spring, né, que a gente falou lá atrás, né? Então, só um segundo, filha. A gente tem esse spring que a gente falou lá atrás, né? Deixa eu pegar aqui, ó. O que a gente teve aqui, ó? A gente tem o preço lateralizando, né, em cima dessa zona, né? Veio buscar frequência em relação a esse preço. Aqui ele montou essa estrutura, buscou, fez esse LPS aqui, ó, LPS. O preço ele não conseguiu vir aqui, rejeitou essa zona, né? Entraram aqui com iceberg, que é nessa zona aqui. Ele consumiu parte desses lotes que estavam disponíveis nessa região, voltou, testou essa mesma zona aqui atrás, onde a qual eles montaram aquela posição lá atrás, né? E o que fizeram? Só um segundo, filha. Só um segundo. Então, eles montaram essa posiçãozinha aqui, seguraram em cima dela. O que logo eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: entraram esse SOS, buscaram, rejeitaram essa zona aqui, colocaram essa proteção nessa região e o preço ele continuou consumindo todo mundo aqui, formando o quê? Formando a onda 3, né? Então aqui a gente tem a primeira onda de impulsão, onde a qual eles consumiram e limparam parte desses lotes, como eu falo para muitas pessoas, né? Aqui a gente tem que imaginar que é o seguinte: a gente tem uma região onde a gente tem o quê? R$1 milhão. Vamos colocar aqui, tem R$1 milhão aqui, um Mi. Quando esse preço ele vem limpar essa região, o que acaba fazendo, né? Ele consegue consumir, sei lá, uns 800 mil e deixando somente 200 mil que sobra. Só que o que eles fizeram aqui, ó? Aqui eles renovaram bastante esses lotes que estavam nessa região aqui. Limparam, cancelaram os lotes e renovaram, né? Na hora que renovaram, muita pessoa física, muita instituição um pouco menor, eles acabaram renovando esses lotes, colocando aqui nessa zona, né? É a hora que o preço ele começou a ir para essa zona aqui, o preço eles acabou estopando uma galerinha que estava posicionada, né? Então a gente tem o que? Essa baita onda 3, né? Essa onda de impulsão aqui 3, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. É a hora que ele não conseguia fazer o que? É a hora que o fluxo ele é importante para a gente observar essa questão de mercado. Olha esse lote ele tá aqui, ó, desde quando eles fizeram essa distribuição lá atrás, desde que o preço ele fez essa distribuição, esse lote tá aqui, ó. Lógico que quando ele
encontrasse essa zona, ele iria encontrar dificuldade. E a hora que você vê aqui, ó, ele não conseguiu passar com folga aqui, né? O que ele teve que fazer? Ele teve que acumular novamente, né? Quando ele fez essa acumulaçãozinha aqui, ó, e eles viram que não tinha mais player lá para baixo, não tinha mais oferta aqui embaixo, né? E segurar nessa zona, montando uma nova estrutura, aí sim deu o quê? Deu condição para esse preço ele continuar indo, né? Montando aqui, ó, essa estrutura aqui, né? Onda 1, onda 2, opa, onda 1, aqueles, eu vou colocar isso aqui tudo com onda 1, né? Mesmo que essa acumulaçãozinha aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Novamente, a mesma temática daqui de atrás, né? Eles não conseguiram consumir todo esse lote de uma vez, né? O que eles fizeram? Eles não conseguiram consumir lá para trás, lá para cima, né? E eles corrigiram esse preço, né? Voltando lá embaixo novamente, né? Aqui eles começaram a comprar lotes, uns lotes escondidos, né? Que entra um iceberg, enfim, e o preço ele continua, né? Então, por isso que é importante você dar atenção em relação a Elliott, o Wyckoff e o fluxo, né? Se você conseguir unir todos os três, você tem como que se fala? Você tem uma vantagem de mercado muito grande, sabe, Jovem Padal? E isso é importante, né? Deixa eu colocar aqui, ó. E isso é importante você entender. Deixa eu pegar aqui, ó. Essas saídas de preço, né? Essas saídas de preço, elas te entregam movimentos explosivos, né? Movimentos que você pode ganhar uma parcela boa, né, de mercado. Você pode ganhar um movimento bem explosivo, mas só que você tem que entender um pouco melhor sobre o fluxo, né? Nessas zonas aqui, quando o preço ele dá essa explosão aqui, cara, o fluxo ele fica muito direcional. É a hora que você consegue fazer o quê? O médio para frente. Você consegue comprar contrato aqui, você consegue comprar mais aqui, comprar mais aqui. Se o preço voltou, você continua comprando, né? Dependendo da situação, ou zero parcial, ou zero total, sua posição faz parcial, né? Eu gosto muito de fazer parcial quando chega aqui, e quando o preço ele vem nessas zonas aqui, eu começo a fazer o quê? Eu começo a realocar os meus lotes, né? Que aqui eu já tô safe, né? Já tô salvo. Então, eu fico mais tranquilo para continuar acrescentando lotes, né? Então, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje, né? Espero que vocês gostem dessa abordagem de Wyckoff, Elliott e fluxo, né? Ela vale muito a pena você dar uma olhada, né? Entender um pouco esses contextos gerais de mercado, né? Uma técnica somente de mercado é bom? Sim, mas não precisa a gente ficar focando somente em uma técnica. A gente tem muitas coisas no mercado, né? A gente tem o SMC, Smart Money Contract, você tem o Wyckoff, você tem que o SMC é uma derivação também de Wyckoff, né? Você tem ali a própria análise técnica clássica, você tem o fluxo, você tem diversas técnicas no mercado que você pode estar utilizando, mas sempre com um único direcional, né? Um único direcional que seja entender melhor esse contexto de mercado, né? E alinhando com o fluxo, fica tudo mais claro. Então, fica aí, fica com Deus. Se você gostou do vídeo, né, pode se inscrever aí se for da sua vontade, né? E se possível, curtir e compartilhar, eu ficaria muito grato, né? Muito obrigado.